1 Samuel, capítulo 9. Havia um homem da tribo de Benjamim chamado Quis. Ele era filho de Abiel, neto de Zeror, bisneto de Becorate e trineto de Afia. Era um senhor de ótima reputação. Ele tinha um filho chamado Saul, um jovem belo e vistoso, como nenhum outro, que se destacava na multidão por causa da sua altura. Certo dia, alguns jumentos de Quis escaparam. Quis disse a seu filho: Saul, vá procurar os jumentos. Leve um dos ajudantes. Saul chamou um dos ajudantes e saiu à procura dos animais. Chegaram às montanhas de Efraim, perto de Salisa, mas não os encontraram. Prosseguiram até Saalim, mas também não tiveram sorte. Depois para Jabim, e nada. Quando chegaram a Zuf, Saul disse ao seu ajudante: Chega, vamos voltar. Logo meu pai vai se esquecer dos jumentos. Vai ficar preocupado com a nossa demora. O ajudante sugeriu: Não vamos nos precipitar. Naquela cidade ali há um homem de Deus. Ele é muito respeitado aqui, pois o que ele prevê sempre dá certo. Talvez ele possa nos dizer onde estão os jumentos. Saul retrucou: Mas para consultá-lo não é preciso dar alguma coisa para ele? Não temos mais nem alimento na sacola. Não há nada que possamos oferecer ao homem de Deus. Ou ainda temos? O ajudante disse: Veja, tenho esta moeda de prata. Vou dar este dinheiro para o homem de Deus, e ele nos dirá o que fazer. Naquele tempo em Israel, quando alguém queria consultar Deus sobre alguma questão, dizia: Vamos consultar o vidente, porque aquele que hoje chamamos profeta era chamado vidente. Saul respondeu: Ótimo, então vamos. Eles rumaram para a cidade na qual vivia o homem de Deus. Quando subiam ao monte para entrar na cidade, encontraram algumas moças que voltavam do poço e perguntaram: É aqui que está o vidente? Elas responderam: É sim. Sigam em frente, mas andem depressa. Ele veio hoje porque o povo preparou um sacrifício no altar. Se entrarem logo na cidade, poderão alcançá-lo antes que ele suba para o altar para comer. O povo não come até que ele chegue, pois ele precisa abençoar o sacrifício. Só então todos comem. Vão depressa, vocês vão encontrá-lo com certeza. Eles continuaram subindo até chegarem à cidade. E ali estava ele, Samuel. Ele vinha na direção deles a caminho do altar. Um dia antes, o Eterno tinha revelado a Samuel: Amanhã, a esta hora, enviarei um homem da terra de Benjamim ao seu encontro. Você deve ungí-lo príncipe sobre o povo de Israel. Ele livrará o meu povo da opressão dos filisteus. Conheço bem as dificuldades do povo e ouvi o clamor do povo. No instante em que Samuel avistou Saul, o Eterno disse ao profeta: Esse é o homem de que falei. Ele governará o meu povo. Saul interpelou Samuel no meio da rua e perguntou: Por favor, o senhor pode me informar onde mora o vidente? Samuel respondeu: Sou eu o vidente. Acompanhe-me até o altar e coma comigo. Amanhã cedo direi tudo o que você precisa saber, e você poderá ir embora. Por falar nisso, os jumentos perdidos que você procura há 3 dias foram encontrados. Por isso não se preocupe com eles. Neste momento, o futuro de Israel está em suas mãos. Saul respondeu: Não passo de um benjamita, a menor tribo de Israel, do clã mais insignificante da tribo. Por que o Senhor fala comigo dessa maneira? Samuel conduziu Saul e seu ajudante até o lugar da refeição no altar e os fez assentar em lugar de honra à mesa. Havia cerca de 30 convidados e Samuel disse ao cozinheiro: Traga-me o melhor pedaço de carne, aquele que pedi para você reservar. O cozinheiro trouxe a carne num prato decorado,
e a deixou diante de Saul, dizendo: Esta porção foi separada para você. Pode comer. Foi especialmente preparada para esta ocasião e para estes convidados. Saul comeu com Samuel. Foi um dia memorável. Depois, desceram do altar para a cidade. Havia uma cama preparada para Saul no terraço arejado da casa em que Samuel estava. Eles acordaram logo ao clarear do dia. Samuel chamou Saul no terraço. Levante-se, é hora de ir. Saul levantou-se, e os dois saíram para a rua. Quando se aproximaram da saída da cidade, Samuel disse a Saul: Diga ao seu ajudante que siga adiante de nós. Fique comigo um pouco. Tenho uma mensagem de Deus para você. 1 Samuel, capítulo 10. Samuel tomou um frasco de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou. Samuel perguntou: Você sabe o que significa isto? O Eterno está ungindo você príncipe sobre todo o seu povo. Este sinal confirmará que o Eterno está ungindo você príncipe sobre a sua herança. Depois que você partir daqui, quando se aproximar da sua terra, Benjamim, você encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel. Eles dirão: Os jumentos que você estava procurando foram encontrados. Seu pai já se esqueceu dos jumentos e agora está morrendo de preocupação por você. Seguindo adiante, você chegará ao carvalho de Tabor. Lá encontrará 3 homens que estão subindo para adorar a Deus em Betel. Um deles estará carregando 3 cabritos, o outro 3 sacolas de pão e o terceiro uma garrafa de vinho. Eles dirão: Olá, como vai? E oferecerão 2 pães que você deve aceitar. Depois, você chegará a Gibeá, onde existe uma guarnição militar dos filisteus. Ao se aproximar da cidade, você encontrará um grupo de profetas que estarão descendo do santuário, tocando harpas, tamborins, flautas e tambores. Eles estarão profetizando. Quando menos esperar, o Espírito do Eterno virá sobre você e você profetizará com eles. Você será transformado. Você será renovado. Quando se cumprirem esses sinais, você saberá que está pronto. Faça o que mandarem fazer. Deus estará com você. Agora desça para Gilgal e seguirei você mais tarde. Também vou para lá e me encontrarei com você para oferecer ofertas queimadas e sacrifícios de paz. Aguarde 7 dias até eu chegar. Então, direi a você o que fazer. Saul seguiu o caminho e deixou Samuel. Naquele momento, Deus transformou Saul. Fez dele uma nova pessoa. Todos aqueles sinais se confirmaram no mesmo dia. Quando eles chegaram a Gibeá, os profetas apareceram bem na frente deles. Quando menos esperavam, o Espírito do Eterno veio sobre Saul, e ele começou a profetizar com eles. Quando os conhecidos de Saul o viram no meio dos profetas, ficaram surpresos e diziam: O que está acontecendo? O que aconteceu com o filho de Quis? Como foi que Saul se tornou profeta? Um homem perguntou: Quem começou isto? De onde veio esse grupo? Foi assim que ficou famoso o ditado: Quem diria, Saul entre os profetas. Depois que terminou de profetizar, Saul voltou para casa. Seu tio perguntou a ele e a seu ajudante: Onde vocês estiveram todo esse tempo? Eles responderam: Estávamos procurando jumentos. Procuramos por toda parte e não encontramos. Por isso consultamos Samuel. O tio de Saul perguntou: O que Samuel disse a vocês? Saul respondeu: Ele disse para não nos preocuparmos, pois os jumentos já tinham sido encontrados.
Mas Saul não mencionou nada ao seu tio sobre o que Samuel tinha dito sobre o reinado. Samuel convocou o povo, que se reuniu diante do Eterno em Mispá. Ele declarou ao povo de Israel: Esta é a mensagem do Eterno para vocês. Eu tirei Israel da terra do Egito, livrei-o da opressão dos egípcios, de todas as ameaças do governo que tinham tornado a vida de vocês insuportável. Mas agora, vocês não querem mais saber de Deus, o mesmo Deus que livrou vocês de todo tipo de problema. Agora vocês dizem: não, queremos um rei, dá-nos um rei. Pois bem, se é o que vocês querem, é isso que receberão. Apresentem-se perante o Eterno, de acordo com as suas tribos e famílias. Depois que todas as tribos de Israel estavam em seu lugar, foi escolhida a tribo de Benjamim. Depois, Samuel organizou a tribo de Benjamim por grupos de famílias, e a família de Matri foi escolhida. A família de Matri se organizou, e do meio dela foi escolhido Saul, filho de Quis. Mas quando o procuraram, ninguém soube dizer onde ele estava. Samuel voltou ao Eterno e perguntou: Onde ele está? O Eterno respondeu: Ele está bem ali, escondido no meio da bagagem. Eles correram e o encontraram ali. Ele foi levado para o meio do povo, destacando-se entre os demais como sempre, porque os ombros e a cabeça ficavam acima de todos os outros. Samuel dirigiu-se ao povo dizendo: Olhem bem para este homem, a quem o Eterno escolheu. Não há outro como ele entre todo o povo. Todo o povo exclamou em alta voz: Viva o rei! Samuel prosseguiu, instruindo o povo sobre as regras e regulamentações pertinentes ao reino, e registrou tudo num livro, que foi posto perante o Eterno. Em seguida, Samuel mandou o povo de volta para casa. Saul também retornou para Gibeá, acompanhado de alguns homens corajosos, que Deus inspirou a segui-lo. Alguns vadios saíram resmungando: Esse daí um libertador? Vocês devem estar brincando. Eles o desprezavam, por isso não deram honras a Saul. Mas Saul não deu bola para eles. Naás, rei dos Amonitas, estava oprimindo as tribos de Gade e Ruben, arrancando o olho direito dos moradores e ameaçando todos os que tentavam ajudar Israel. Foram poucos os israelitas que viviam a leste do rio Jordão, que não tiveram os olhos arrancados por Naás. Mas 7.000 homens escaparam dos Amonitas e viviam seguros em Jabes. Primeiro Samuel, capítulo 11. Naás resolveu atacar Jabes de Gileade. Os homens de Jabes imploraram a Naás: Faça um acordo conosco e seremos seus súditos. Naás respondeu: Faço o acordo com a seguinte condição: se eu furar o olho direito de todos vocês, todo homem e toda mulher de Israel terá de passar por essa humilhação. Os líderes de Jabes disseram: Dê-nos um prazo de 7 dias para que consultemos o povo de Israel. Se ninguém vier nos livrar dentro desse prazo, aceitaremos o acordo. Os mensageiros chegaram ao lugar em que Saul residia, em Gibeá, e contaram à população o que estava acontecendo. O povo chorava desesperado quando Saul chegou. Ele voltava do campo com seus bois. Saul perguntou: O que aconteceu? Por que estão chorando? Eles repetiram as palavras do povo de Jabes. Assim que Saul ouviu a mensagem, o Espírito de Deus veio sobre ele. Indignado, Saul cortou em pedaços sua junta de bois ali mesmo. Em seguida enviou mensageiros a todo Israel, cada um com uma parte dos bois, com a seguinte mensagem:
Isto é o que acontecerá com o boi de quem se recusar a acompanhar Saul e Samuel. O temor do Eterno tomou conta do povo, e todos se uniram a Saul. Ele assumiu o comando do povo em Bezeque, 300.000 homens de Israel e mais 30.000 de Judá. Saul deu ordem aos mensageiros: digam ao povo de Jabes de Gileade: vocês receberão ajuda. Aguardem até o meio-dia de amanhã. Os mensageiros saíram correndo para entregar a mensagem. O povo de Jabes ficou muito contente e mandou dizer a Naás: amanhã nos entregaremos, e você poderá fazer conosco o que desejar. No dia seguinte, ainda de madrugada, Saul dividiu o seu exército em 3 grupos. Ao clarear do dia, eles atacaram o acampamento inimigo e massacraram os amonitas até o meio-dia. Os sobreviventes fugiram, espalhando-se por toda parte. Depois da batalha, o povo perguntou a Samuel: onde estão aqueles que disseram que Saul não poderia nos governar? Entregue-os e os mataremos. Mas Saul disse: ninguém será executado hoje, porque o Eterno libertou Israel neste dia. Vamos a Gilgal e lá consagraremos o reinado outra vez. E todos foram a Gilgal. Diante do Eterno coroaram Saul rei em Gilgal. Ali adoraram e apresentaram sacrifícios de ofertas de paz. Saul e todo o povo festejaram. 1 Samuel, capítulo 12. Samuel dirigiu-se a todo o povo de Israel, dizendo: atendi a tudo o que me pediram. Ouvi atentamente tudo o que me disseram e concedi um rei a vocês. Agora vejam vocês mesmos. O seu rei está liderando vocês. Mas prestem atenção. Estou velho e de cabelos brancos, e meus descendentes estão no meio de vocês. Fui um líder fiel desde a juventude até hoje. Olhem para mim. Vocês têm alguma queixa para apresentar perante o Eterno e seu ungido? Alguma vez tirei vantagem de alguém ou explorei vocês? Alguma vez recebi dinheiro para burlar a lei? Apresentem sua queixa, e eu os compensarei por tudo. Eles responderam: de forma alguma, você nunca fez nada disso. Você nunca se aproveitou de ninguém e nunca tomou dinheiro de nós. Samuel disse: então está resolvido. O Eterno é testemunha, e o seu ungido também, de que vocês não têm nada contra mim, nenhuma falta e nenhuma queixa. O povo respondeu: ele é testemunha. Samuel continuou: esse é o Eterno que designou Moisés e Arão, líderes de vocês, e que tirou seus antepassados do Egito. Agora permaneçam aqui, para que eu apresente a causa de vocês diante do Eterno, à luz de todos os atos de justiça realizados diante de vocês e dos seus antepassados. Quando os filhos de Jacó entraram no Egito, os egípcios os oprimiram, e eles pediram socorro ao Eterno. O Eterno enviou Moisés e Arão, que tiraram seus ancestrais do Egito e os trouxeram para cá. Mas não demorou, e eles se esqueceram do Eterno. Por isso, ele os entregou a Sísera, comandante do exército de Hazor. Depois, os entregou à opressão dos filisteus, e então ao rei de Moabe. Eles tiveram de lutar para salvar a pele. Por fim, pediram socorro ao Eterno e confessaram: pecamos, abandonamos o Eterno para adorar os deuses da fertilidade e as deusas de Canaã. Livra-nos da crueldade dos nossos inimigos e serviremos apenas a ti. Foi quando o Eterno enviou Jerubaal, Gideão, Bedã, Baraque, Jefité e Samuel. Ele os livrou da opressão dos inimigos ao redor, e vocês puderam viver em paz. Mas quando viram Naás, rei dos Amonitas, preparando-se para atacar, vocês me disseram: estamos cansados disso,
Queremos um rei, embora vocês já tivessem o Eterno como rei. Portanto, aqui está o rei a quem vocês escolheram, aquele que vocês pediram. O Eterno atendeu ao desejo de vocês e concedeu um rei a Israel. Se vocês temerem, servirem e obedecerem ao Eterno, sem se rebelar contra o que ele disser, se vocês e o rei a quem escolheram seguirem o Eterno, vocês viverão bem. O Eterno protegerá vocês. Mas se não obedecerem a ele e se rebelarem contra o que ele disser, a situação de vocês será pior que a dos seus antepassados. Prestem atenção. Vejam o milagre que o Eterno fará diante de vocês. Estamos no verão, como vocês sabem, e o tempo das chuvas acabou. Mas vou orar ao Eterno, e ele vai mandar trovões e chuva como sinal para convencê-los do grande erro que cometeram contra Deus quando pediram um rei. Assim Samuel clamou ao Eterno, e Deus enviou trovões e chuva naquele mesmo dia. O povo ficou com muito medo do Eterno e de Samuel. Então todo o povo implorou a Samuel: interceda ao Eterno por nós, os seus servos. Suplique para que não morramos. Além de todos os nossos pecados, acrescentamos o de pedir um rei. Samuel os tranquilizou. Não temam. De fato, vocês fizeram algo muito errado, mas não deem as costas ao Eterno. Adorem a Ele com todo o seu coração e com toda a sua força. Não sigam esses deuses de mentira. Eles não servem para nada. São arremedos de divindades. Nunca vão ajudar vocês. Já o Eterno, sendo quem Ele é, não vai abandonar seu povo. O Eterno terá prazer em tê-los como seu povo. Eu também não vou abandonar vocês, porque estaria pecando contra o Eterno. Continuarei aqui, em meu lugar, intercedendo por vocês e ensinando a maneira de viver que agrada a Deus. Peço apenas que temam o Eterno e que o sirvam com honestidade de todo o coração. Todos sabem quanto Ele tem feito por vocês. Mas tomem cuidado. Se continuarem agindo mal, vocês e seu rei serão rejeitados.